Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, produtor, seja muito bem-vindo a mais um Comigo Cast. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar com você sobre mercado agrícola, sobre o panorama do mercado de grãos para 2025. Para isso eu estou recebendo uma pessoa muito especial e capacitada para falar desse assunto, o Enio Fernandes. O Enio Fernandes que é consultor de mercado agrícola, produtor rural, o Enio que é nosso cooperado, inclusive, é uma honra gravar com um cooperado que pode contribuir tanto com esse assunto de economia para nós. Seja muito bem-vindo, Enio. Um prazer a sua presença. Prazer é meu estar aqui na cooperativa comigo, nossa cooperativa. Eu sou um crédulo, eu tenho fidúcia, eu acredito no cooperativismo, no associativismo, no sindicalismo. Nesse mundo tão competitivo que nós estamos vivendo, se os produtores não se unirem, não produtores não, se todos nós não se unirmos em diferentes instituições, nós vamos ser simplesmente atropelados. Então, eu sou cooperado há muitos anos, acredito profundamente na cooperativa, é um prazer estar aqui. É uma honra para nós também a gente poder usar o nosso cooperado, que é a nossa razão de existir, para levar informação, que é um insumo tão importante para o produtor rural, né? A gente pode começar então, Enio, falando do equilíbrio entre a demanda interna e as exportações brasileiras. O Brasil está bem posicionado, muita gente fala em recorde de safra esse ano. Como é que nós estamos e se nós estamos preparados para atender toda essa demanda de 2025? Nós estamos completamente tranquilos para essa próxima safra no quesito demanda, de oferta, né? Nós vamos colher uma grande safra no Brasil, devemos esmagar alguma coisa perto de 57, 58 milhões de toneladas de soja, vamos exportar 97, 100 milhões de toneladas de soja. Se você somar isso aí, nós temos 157 milhões de toneladas, né? Sendo otimista. Nossa safra vai ser muito acima disso, né? 170 milhões de toneladas, algumas consultorias falam. O USDA, que é o órgão do governo americano que mapeia as safras no mundo inteiro, fala em 169, e a Conab fala em 166. Ou seja, de qualquer prisma que você olha, nós temos safra para atender o mercado interno, atender o mercado externo. Esse valor, esse número pode oscilar, mas então quer dizer que mesmo com oscilação o panorama é ótimo. Tranquilo, não vai faltar soja nem para o mercado interno, nem para o mercado externo. Logicamente, senhoras e senhores, nós estamos falando de uma das culturas mais demandadas no mundo. No momento da safra tem um excesso de oferta. No final do ano, vão ocorrendo exportação, vão ocorrendo esmagamentos, eu vou fazendo farelo e óleo. No final do ano, a oferta tende a ser menor, por questão óbvia de tempo. Mas mesmo assim, nós vamos ter soja para atender todos os mercados. Nós falávamos antes, Enio, sobre o seu entusiasmo com o mercado de biocombustíveis. E aí isso a gente já pode falar também do milho. Da soja também, mas o milho é algo que vem ganhando destaque na produção de biocombustíveis. Os Estados Unidos, eles têm uma produção de etanol de milho muito forte. O que a gente pode esperar de safrinha? Porque eu sei que tem produtor que já passa a colheitadeira e já vai plantando a semente para não perder a janela de safrinha. O impacto no nosso mercado para 2025 e para os próximos anos, o panorama é positivo? Extremamente positivo. As pessoas não notam, mas quando você faz a conta, custo de produção do etanol de milho e um etanol de cana-de-açúcar, antigamente o milho era mais caro. Hoje, o custo de produção de 1 litro de etanol, no caso do milho, frente à cana-de-açúcar, o milho é 30 centavos, 25 centavos mais barato. Por que tem essa variação? Lógico, o mercado não é engessado, né? Então, se você é 30 centavos, 25 centavos mais barato, então você tem competitividade. Isso está sendo transferido em números, né? O Brasil, ele varia a produção dele de etanol, dependendo da safra maior ou menor de cana-de-açúcar, de 28, 29 a 31, 32 bilhões de litros de etanol. Só que a gente produz cana-de-açúcar no Brasil há 500 anos. O etanol de milho ele começou recentemente, 10, 12 anos atrás, começaram as primeiras plantas, né? Nós já estamos entregando 6, 7 bilhões de litros. No ano que vem vai ser 10 bilhões de litros. Quer dizer, a capacidade que a gente tem de absorver essa oferta de milho e transformar em etanol, isso é fantástico. Aí eu gostaria de dar um pouquinho de recado para você que é pecuarista. Isso não é só importante para o produtor, isso é importante para o pecuarista. Quanto mais etanol eu produzo, mais DDG eu produzo. Esse DDG torna a alimentação bovina mais barata. Eu dou competitividade a toda a cadeia de proteína animal. Do outro lado, eu também estou produzindo muito biodiesel, que me super oferta farelo. Só te dar um dado. Cada tonelada de soja que você esmaga, eu tenho 20% de óleo e 80% de farelo. Então, para eu fazer muito óleo, eu vou fazer muito farelo. Então, farelo
e DDG a preços mais competitivos, ajuda o pecuarista. O custo da ração do pecuarista cai, da alimentação do pecuarista cai. Aí eu gero emprego, renda, desenvolvimento e ajuda toda a sociedade. Isso é muito importante. Eu sou muito crédulo que esse mercado de biocombustível vai crescer muito ainda. É um mercado realmente a se observar. O Brasil tem crescido exponencialmente. E para a gente ainda falar da questão dos Estados Unidos, Enio, Estados Unidos está num momento onde o Trump acabou de assumir, tem tomado algumas medidas que impactam diversos setores. O agronegócio não é diferente. A relação do Trump com o presidente da China pode mudar o panorama do escoamento da safra de 2025 para o Brasil, né? Até onde um acordo comercial ou uma guerra comercial pode trazer impacto ou benefício para o produtor brasileiro? Essa pergunta só é das mais delicadas do mercado. Não só no que se refere a soja, milho, exportação, não só no agro. Isso muda toda a geopolítica no mundo, né? Vamos ver o que aconteceu, olhar para o passado para entender o futuro. Durante a campanha, Trump falou várias e várias vezes em fazer taxações às importações, produção exportadas para os Estados Unidos e cortar impostos das empresas que produzem nos Estados Unidos e, com isso, melhorar a indústria americana, dar mais competitividade para a indústria americana. Pois bem, ele ganhou, foi no seu discurso de posse, ele falou muito pouco, quase não citou a China nas questões de taxações. Falou sim aumentar a taxação na China, mas muito en passant, ele não aprofundou nisso. Trump assume as primeiras, ele assinou mais de 200 ordens. Preste atenção nas ordens que ele assinou. Ele assinou a ordem de deportação, ele assinou ordens de costume, ele assinou ordens que afetam o mercado interno, que mexem na vida do americano. Mas na área comercial, pouco que ele fez. Prometeu que agora, dia 1º de fevereiro, ele vai aumentar as taxas tanto para o Canadá quanto para o México, mas ainda não aumentou. Outra coisa interessante, durante o discurso, durante o primeiro ato de posse dele, já era definido que o TikTok, que é um dos aplicativos mais famosos da China, deixaria de ser circular nos Estados Unidos, de ser proibido. Trump pediu uma vacância de 75 dias para avaliar para uma possível aquisição de um empresário norte-americano por parte das ações TikTok. É um sinal ameno. Não taxou ainda a China. E agora, na semana passada, nós tivemos o Fórum Econômico Mundial em Davos e Trump fez um discurso de 20, 25 minutos e nesse discurso ele elogiou muito a China, elogiou muito Xi Jinping e ele deixou claro que o primeiro país que ele quer visitar depois que tomou posse é a China. Ou seja, o mercado começa a entender que Trump está sinalizando que ele quer mais um acordo comercial que uma guerra comercial com a China. Então, às vezes, o discurso é diferente da prática. Nós não sabemos o que vai acontecer, não tem como nenhum analista de mercado saber o que vai passar na cabeça de um presidente. Outro ponto interessante é que o Trump ele é um presidente muito intenso, mercurial. Ele toma decisões, às vezes, no rompante, né? Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Então, nós temos dois caminhos. Se for uma guerra comercial, se ele realmente taxar a China e a China retalhar, é uma oportunidade para o Brasil. O Brasil tem oportunidade de ocupar mercados que os Estados Unidos ocupam na China, que nós hoje ainda não temos potencial de pegar todo esse mercado. Uma demanda muito alta, né? Eu posso aumentar ainda mais minha participação. Agora, se sair um acordo comercial, nós temos que tomar cuidado, porque uma das moedas de troca que a China vai ofertar para os americanos em comprar mais são commodities. Algodão, soja, milho. Isso pode nos afetar. Então, o momento agora é de análise e cautela do produtor. O produtor tem que estar muito cautela do que ele esperar dos próximos passos. O produtor tem que acender um alerta, então, deixar um alarme preparado para ficar de olho nesse assunto. Produtor Rural, hoje a gente está trazendo aqui informação sobre o mercado agrícola para você, então deixa aí seu comentário. Quais as suas expectativas para a safra de 2025? Você já começou a colher? Você ainda não começou a colher? Comenta aqui embaixo e compartilha também com seus amigos. Enfim, vamos espalhar informação sobre o agro e fortalecer cada vez mais o nosso setor. Enio, a gente pode falar agora um pouco de mudanças no comportamento da demanda. Por quê? O mundo, as práticas sustentáveis e a rastreabilidade têm sido cada vez mais exigida por parte dos grandes mercados, né? Teve a situação na Europa,
que muita gente achava que o cerco ia se fechar de fato esse ano, foi prorrogado até o final de 2025. O que o produtor rural tem que observar nessa questão de se adequar à sustentabilidade, à rastreabilidade, sem afetar muito a sua produtividade e afetar muito o seu bolso? Essa é uma questão sine qua non. A gente não sabe quando que as normas vão ser implementadas, pode ser prorrogada de novo, né? Semana passada a França pediu para adiar mais uma vez essa implementação. Mas isso é questão de tempo, isso não volta mais. É uma questão cultural, né? As pessoas querem cada vez mais dados do que estão consumindo. Logicamente, uma atitude de Trump, sair do Acordo de Paris, logicamente, uma estratégia de Trump para deixar a energia mais barata, isso vai afetar o custo de produção na Europa. A Europa vai ter que se adaptar, senão ela vai perder muita competitividade. Isso pode atrasar 1 ano, 2 anos, mas isso não vai atrasar de eterno. E o produtor, ele tem que estar muito atento. Essa questão não volta para trás. O mercado e o mundo está dando uma oportunidade para quem não se adequou ainda. A grande maioria está se adequando, principalmente os grandes players. O cara acreditar que se ele não adequar não vai ter soja, milho, boi para atender essa demanda, ele está atrasado. Vai ter. Os grandes já estão se preparando. Qualquer atraso nessa questão de rastreabilidade deve ser entendido como uma oportunidade e ela não vai durar muito. E esses mercados que desejam produtos rastreáveis são os que pagam os melhores preços. Então eu posso ser beneficiado com isso. A minha cooperativa, que no final do dia vai distribuir sobras para mim, pode ser beneficiado com isso. E se eu não sou cooperado, mesmo se você não seja cooperado, o mercado vai privilegiar esse tipo de soja. Então o produtor ele tem uma oportunidade enorme de se adaptar nesse ano de 2025. Inclusive, nós já fizemos um Comigo Cast, onde nós falamos do programa Renova Bio, que é um programa do governo federal, que acredita em CBIOS, que é uma moeda no mercado, os produtores que têm a rastreabilidade comprovada em 2 níveis diferentes. Só entrar aqui no nosso canal que você vai ter acesso a esse podcast. E vamos falar um pouco de prêmio agora. Como é que está a questão da oscilação do valor do prêmio no mercado? Os produtores precisam ficar atentos ao quê? Para não saírem no prejuízo nessa venda da soja de 2025. Eu vou falar olhando diretamente para você, produtor. Fala-se muito de prêmio, poucos entendem prêmio. Eu vou tentar traduzir da maneira mais simples possível. O que é o prêmio? Eu tenho a cotação na Bolsa de Chicago que determina os preços da soja no mundo inteiro. Só que o preço de Chicago ele reflete uma realidade da soja em Chicago, nos Estados Unidos. O prêmio é um amortecedor. Ele reflete como está a oferta da soja aqui, frente aos preços de Chicago. Vamos deixar claro. Você está uma cotação em Chicago. E aí, você está num período do ano, você está em junho, julho, agosto, setembro, novembro, que tem pouca soja no mercado interno. E os preços de Chicago estão em um determinado patamar. Como tem pouca soja aqui, os prêmios são elevados. Os prêmios, eles pagam um preço acima da cotação de Chicago, para tentar retirar a soja da mão dos produtores. O que o mercado está falando? Apesar desses preços que estão sendo negociados em Chicago, tem pouca soja no Brasil. Para eu comprar aquela soja, eu preciso pagar um preço acima de Chicago para remunerar os produtores, senão eles não vão vender. Só que o inverso também é verdadeiro. No momento de grande oferta aqui, no momento de safra aqui, é natural que os prêmios cedam. Isso aconteceu esse ano. Quando os senhores e as senhoras estavam planejando plantar, os prêmios para março e maio estavam positivos. Quando os senhores começaram a plantar a sua soja, os prêmios para março e maio estavam positivos. Quando a sua soja começou a desenvolver, novembro, dezembro, a sua soja era uma promessa de safra. Ela não era uma certeza de safra. Os prêmios estavam positivos. Só que agora não. A safra já começou, nós estamos com 5% da safra de soja colhida no Brasil. Quando chegar em fevereiro, os senhores vão estar em plena colheita. A oferta de soja vai ser elevada. Maior oferta, a tendência é que os prêmios cedam. Eles já estão negativos. Podem cair um pouco mais. Por quê? Porque tem um excesso de soja aqui no Brasil momentaneamente. Então, o prêmio é isso. Ele é um amortecedor que no final do dia, falando bem simples, ele sinaliza o que eu tenho de oferta no mercado interno daquele determinado momento do ano, naquela determinada região. Perfeito, Enio. Agora falando de custo de produção, é uma coisa que o produtor tem que ficar muito atento
ele saber onde ele está investindo o dinheiro e o quanto ele está investindo para que ele não tenha prejuízo lá na frente. O aumento no custo de insumos é uma preocupação constante, o mundo está passando por, alguns países estão em situação delicada. Você acredita que há algumas alternativas que o produtor pode tomar para se precaver em relação ao custos de insumos, ao gasto na hora de produzir a safra, sem diminuir a produtividade dele? Excelente sua pergunta, vamos lá. Para eu saber realmente qual que é o meu custo de insumo, eu tenho que ter meu custo detalhado, especificado. E aí o produtor tem uma ajuda muito grande nas cooperativas. As cooperativas têm um departamento técnico que podem ajudar o produtor. Se você não tem certeza do seu custo de produção, venha na sua cooperativa. Ela tem custo de todas as operações agrícolas. Você descreve as operações agrícolas para ela, ela vai montar o custo de produção para você. Você não é obrigado a comprar dela ou não, no insumo dela ou não, mas ela vai te dar informação, você vai saber o seu custo de produção. E aí você vai ter uma surpresa. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, ela fez um levantamento de quais são os maiores custos dos produtores. O produtor fica brigando para comprar um glifosato 10 centavos de dólar mais barato, 50 centavos de dólar mais barato, quer comprar uma atrazina 30 centavos de reais mais barato por litro, fica brigando para comprar um inseticida R$1 mais barato por litro. Não é aqui que está o seu calcanhar de Aquiles, não é aqui que está a sua fragilidade. Os maiores custos que estão erodindo, consumindo, corroendo a renda do produtor, em primeiro lugar disparado, arrendamento. O arrendamento, em algumas regiões, estão levando produtores a ficar em situação financeira delicadíssima. E o produtor, como ele não conhece o custo, ele põe tudo junto, ele não está vendo isso. Segundo custo que está subindo muito e está prejudicando o produtor é a prestação de serviço de máquinas. Se você olhar o que você pagava 2 anos atrás, 3 anos atrás para o mecânico na sua fazenda e hoje, o preço mais que dobrou. Mais que dobrou. E o custo de máquina. Então ele fica preocupado com o preço do glifosato, preço da atrazina, preço da semente de milho. Não estou falando que você não precisa se preocupar, sim, mas não é aí que está seu calcanhar de Aquiles, sua fragilidade. É arrendamento, serviços e máquinas. Visite a sua cooperativa, visite o seu agrônomo, sente com o seu agrônomo, ele vai te ajudar a fazer esse planejamento. Você vai ter clareza aonde está indo seu dinheiro. Se você tem certeza do seu custo de produção, fica extremamente mais fácil você comercializar a sua safra, porque você, quando te sugerirem um preço, você vai estar sabendo se você está ganhando ou não. Então você toma a decisão com segurança, você não fica inseguro. E o mais importante, esse custo de produção bem feito vai te ajudar a tomar futuras decisões. Eu posso aumentar uma área? Eu posso arrendar uma área de um vizinho meu ou não? A depender do arrendamento dele ou não? Eu posso comprar uma nova máquina? Eu posso comprar uma fazenda? Então, tudo isso você tem de graça com seus agrônomos que te dão assistência e na cooperativa. É só sentar. Tenha certeza do seu custo de produção, que a sua gestão financeira vai melhorar absurdamente. Quem trabalha munido de informação, com certeza está mais preparado para lidar com os riscos e para aproveitar também as oportunidades que o mercado oferece, né, Enio? Só um comentário aqui. Aí a pessoa pega e fala assim para mim, não, eu vou pegar a média lá da que sai no jornal. Você sabe de onde vem a palavra média? Média vem de mediocridade. Eu pego o menor, com o maior eu estou no meio. Então, você não pode ser medíocre em custo de produção. Outra coisa, não custa nada. O seu técnico não vai cobrar para te dar essa informação. A cooperativa não vai cobrar para te dar esse custo de informação. A associação não vai cobrar. Busque essa informação, que a sua vida, as suas decisões vão ser muito mais facilitadas. E a Comigo está à disposição de você, produtor rural, que é nosso cooperado. Enio, vamos falar um pouco de estoques e logística para o escoamento dessa safra. Como é que o Brasil está posicionado no que se refere à logística? Nós vamos conseguir dar vazão para toda essa produção, porque nós sabemos, como eu disse, o mundo passa por situações delicadas. A Rússia acabou de perder uma safra de trigo em virtude da guerra que ela está tendo com a Ucrânia. Como é que o Brasil está preparado na questão de logística para transportar esses grãos? Bom, vamos lá, né? Eu falo que você sabe qual que é a diferença do Brasil com a Argentina ou não? O Brasil, ele sempre chega pertinho do precipício, mas ele não pula. A Argentina não, sempre pula, né? Por que eu estou falando isso? Toda vez que a gente vai ter um caos logístico, acontece alguma coisa que nos salva, né? Esse ano é um ano de desafios enormes. Vamos pegar só a safra de soja. Esquece cana-de-açúcar, que vai ser uma safra igual ou menor que o do ano passado. Milho vai ser maior. Milho vai ser maior. Então, quando você olha só a safra de soja, o ano passado, respeitando os números da Conab, nós produzimos 149 milhões de toneladas.
Esse ano, a Conab fala em 169 milhões de toneladas. Um aumento exponencial. Muito forte. O USDA fala em 169 milhões de toneladas. São 20 milhões de toneladas a mais. Só para te dar uma ideia, 20 milhões de toneladas a mais é um Goiás a mais. Goiás deve produzir esse ano 19 milhões e meio de toneladas, 19 milhões de toneladas de soja. É um Goiás a mais. É duas Bahias, mais de duas Bahias. Tudo de um ano para o outro. Por mais capacidade que você tenha, logicamente nós vamos ter alguns transtornos. A nossa capacidade de exportação é muito, muito forte. Se o clima ajudar, nós vamos passar um pouco de transtorno, mas nós vamos conseguir exportar da melhor maneira possível. Só que tem um detalhe. Os nossos portos, os que exportam os maiores volumes, são Santos e Paranaguá. Eles estão na região sul-sudeste, né? Se nós tivermos chuvas mais volumosas em abril, maio, março, essas chuvas diminuem a nossa capacidade operacional nos portos. Então, nós podemos sim ter um período mais delicado a depender do clima. Depois do período de seca, não. Quando a gente entra junho, julho, agosto, setembro, não chove nessas regiões, ou chove muito, muito pouco, os portos operam a pleno. Até hoje, nós estamos conseguindo sim cumprir nossos programas de exportação. Em um determinado mês eu vou ter um problema ou outro não, mas no decorrer do ano sim. Mas quanto maior é o nosso volume de safra, quanto mais soja, milho, cana de açúcar, açúcar no final do dia a gente entrega, mais desafios nós vamos ter. Enio, vamos falar rapidamente sobre os impactos da tecnologia. Nós falávamos há pouco, né, sobre a inteligência artificial e o crescimento que nós talvez nem estejamos preparados ainda para enfrentar nos próximos anos, porque realmente tudo muda cada vez mais rápido. Que impactos essas tecnologias, esses novos equipamentos, maquinários podem ter para o mercado brasileiro de produção agrícola? Eu vou mudar, né? Produção agrícola não, é tudo. É disruptivo, vai mudar completamente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente superestima no curtíssimo prazo e subestima no médio e longo prazo. Para deixar todo mundo na mesma página. Você lembra quando você teve o seu primeiro celular? Você comparar o seu primeiro celular com o celular que você tem hoje, é um lixo, né? Se você tem um PC, você tem um computador pessoal, que é os notebook. Cara, o seu celular hoje, já depende da marca e da performance dele, ele é muito mais avançado que o notebook. Você faz tudo no notebook. Você faz tudo no celular, você não precisa de notebook. Então, assim, a gente superestima. Agora, o que o celular fez em termos de tecnologia, perto do que a inteligência artificial fará, é irrisório. Vai mudar a consultoria de mercado, vai mudar a gestão, vai mudar jornalismo, vai mudar a sua mídia, vai mudar a sua reunião de conselho. Você não precisa de secretário para fazer ata, isso já está acontecendo. Então, assim, eu estou estupefado, maravilhado e até um pouco assustado, tanto que tem coisa nova saindo. E quanto mais eu estudo, para a gente não ficar atrasado demais, mais eu me surpreendo que assim, por mais que eu aprenda, vai ter mais coisa para eu aprender. De hoje para amanhã aparece alguma coisa. E assim, é uma coisa completamente disruptiva, transforma tudo. Já está acontecendo isso no meu negócio. E quando eu olho um pouco mais adiante, só para descrever, para deixar uma coisa mais visível, né? O que é essa inteligência artificial? É mais ou menos uma porta que você entrou numa sala. Aí você abriu aquela sala. Quando você olha naquela sala, tem mais 80 portas que você pode abrir. Aí você decidiu abrir a porta 30. Quando você abre a porta 30, cara, tem mais 100 portas para abrir. Só que você escolheu a 30, depois tem mais 100 portas, alguém está escolhendo a número 1. Alguém está escolhendo a número 2. E essas tecnologias vão cada vez mais se conectar. Uma vai beneficiar a outra. Então, assim, eu tenho certeza de uma coisa. Você não vai gerir o seu negócio daqui 5, 6 anos, como você está gerindo hoje. Você não vai plantar igual. Tenho certeza disso. Você não vai vender igual. E nós não vamos estar fazendo um podcast dessa maneira. Vai ser muito melhor, mais interativo, mais dinâmico, e às vezes eu nem vou estar aqui, e você não vai nem perceber. No final do dia, todo mundo que tem mais de 35, 40 anos, vou dar um recado diretamente para você. Leia, 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 aprenda, aprenda, aprenda. Nós estamos num mundo que está transformando numa velocidade absurda, absurda.
E no final do dia, nós vamos ficar mais eficientes, com menor custo, e só que a gente tem que se adaptar. Enio, infelizmente a gente está caminhando para o final. Tem mais uma pergunta para te fazer, que é sobre revisão de margens de lucro. A gente tem trabalhado com margens de lucro apertadas, o clima influencia um ano, enfim. Mas o que o produtor pode fazer? Tem alguma ferramenta que pode ajudar o produtor a se organizar melhor e gastar menos e produzir mais? Tem várias ferramentas. Primeiro, assim, você não tem uma bala de prata que resolve isso, mas você tem algumas estratégias. Primeira estratégia: como que eu vou tomar uma decisão de venda ou não se eu não sei meu custo? Aí eu não vou saber minha margem de lucro. Então, primeira coisa, procure sua cooperativa, procure um técnico, deixa especificado item por item do seu custo de produção. Tenha certeza de quanto te custa. Segundo, quando você tiver esse custo na mão, você vai ver que a sua margem não é tão robusta quanto você acreditava nos anos passados. Muitos produtores investiram demais com preços de soja elevados, só que esse cenário mudou. Terceiro ponto, a gente tem que tomar um enorme cuidado. A China vinha crescendo a patamares muito, muito fortes. Hoje ela é uma grande economia, ela está passando por um processo de ajuste duro, nós temos uma crise imobiliária lá, a China está tentando pôr dinheiro mais barato no mercado, para tentar crescer 4% ao ano. Ela crescia 12%, 8%, 10%. Ela vai tentar crescer 4%. Ou seja, estruturalmente é menor demanda. Quem cresce 4% consome menos do que 12%. Então, esses preços, essas margens muito robustas de soja não são normais. Aconteceu que a gente estava numa pandemia. Daqui para frente você está falando que vai ser um desastre? Não estou falando isso. Eu estou falando assim, é outra realidade. Sempre nós vamos ter um rally de preço. Vou te dar um exemplo. Se quebrar a safra da Argentina agora, os preços podem explodir, mas não é isso que está no cenário. Quando você tem quebra de safra, os preços explodem. Mas em condições normais de temperatura e pressão, as margens vão ser mais limitadas. E aqui nesse podcast você aprende outra coisa. Preste atenção que eu vou falar para o senhor produtor. Preste bastante atenção. Explosões de preço, na grande maioria das vezes, só ocorrem com quebra de safra. Ah, mas aconteceu em 2021, 2020. Pandemia, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Quando eu tiro isso do contexto, é quebra de safra. E quebra de safra, se você só tem noção quando está muito perto da safra, você não pode tocar o seu negócio com esse risco. Então, planejamento, custo de produção na mão e estratégia comercial. Sentar de novo, você pode sentar com o seu técnico, sua cooperativa, eu vou vender quanto no primeiro semestre? Quanto que eu preciso vender para pagar minhas contas no primeiro semestre? Eu vou guardar para o segundo semestre ou não? Qual que é o cenário do segundo semestre? As cooperativas estão aqui para te dar informação, consultorias estão aí para te dar informação. Então, se você priorizar a comercialização, o planejamento comercial, como você faz para escolher sua variedade de semente, como você faz para escolher sua máquina, quando você faz para escolher o seu herbicida, você não vai em dia de campo, você não se prepara, gaste um tempo no planejamento. Aí você vai manejar bem a sua margem e vai estar criando um negócio saudável para os próximos anos. Enio, a gente agradece e muito a sua contribuição. Dá para ver que a sua experiência no assunto realmente ajuda a resolver problemas de produtores rurais. Você é um produtor rural. Desejo, então, uma boa safra para você, boas vendas do que você produziu, para todos os produtores, nossos cooperados que estão nos acompanhando. Queria que você deixasse, então, uma mensagem final, falando diretamente com o produtor. Senhores produtores e as senhoras produtoras, tudo isso aqui vem do grão. Tudo isso aqui vem da produção. O mais importante é a produção. Por exemplo, eu tenho uma empresa de gestão de risco. Não tem risco a gerir se você não tem um grão. Então, neste momento, que é um momento de preços um pouco mais baixos, custos elevados, colha o máximo de grão possível do seu chão, da sua soja. Quando você plantar a safrinha, foque no máximo de produtividade. Isso não quer dizer aumento de custo. Isso quer dizer usar o insumo correto no momento exato. Segundo ponto, recomendo fortemente, olhe para dentro do seu negócio, veja onde você está perdendo dinheiro. Tem muito produtor que está trabalhando muito, lutando muito, e está pegando todo o suor dele e passando para o proprietário da terra. E a culpa não é do proprietário da terra. Ele não obrigou ninguém a arrendar a área dele. Se alguém está pagando aquele preço, não quer dizer que você é obrigado a pagar. O mercado sempre se adequa. Só para terminar, para não ficar muito longo,
Há alguns anos atrás, vocês lembram que a cana-de-açúcar ia tomar conta do Goiás? Quando a cana chegou aqui, não ia ter mais espaço para soja. A cana cometeu vários erros. Muitas empresas de canas entraram em dificuldade. Muitas usinas. O que aconteceu com essas usinas? Foram vendidas para as empresas multinacionais porque os seus proprietários erraram. Então, para você continuar nesse jogo, continuar conosco aqui na Comigo por anos e anos e anos, olhe com atenção o seu custo de produção e privilegie a produtividade. Uma grande safra a todos, que Deus nos ilumine. Tchau, tchau. Produtor, agradeço muito a sua audiência nesse episódio, que foi uma verdadeira aula sobre o mercado de soja de 2025. Para você rever esse episódio e acompanhar outros assuntos que a gente traz aqui no ComicCast, é só ficar de olho no nosso canal do YouTube. Tem muito conteúdo que a gente posta por lá. youtube.com/cooperativa comigo. Fique de olho também nas nossas redes sociais. Esse projeto aqui, o ComigoCast, é uma iniciativa e uma produção da Assessoria de Comunicação da Cooperativa Comigo, sob a coordenação de Gabriele Triques. Nesse episódio eu contei com o auxílio de Pedro Cabral e Douglas Teixeira. Muito obrigado, até a próxima.